A virada do ano trouxe mudanças em regras de acesso a aposentadorias do INSS, o que obriga os trabalhadores que ainda não têm direito ao benefício a comprovarem mais tempo de contribuição previdenciária ou a esperar um pouco mais para pedir o benefício. Um assunto importante que preocupa várias pessoas. Vamos voltar então a falar ao vivo com a repórter Aline Ribeiro. Aline, conta para a gente qual a principal alteração nas regras a partir desse ano, assunto que interessa muita gente, hein? Fernando, olha só, tiveram duas mudanças que chamam mais a atenção, que é nas regras progressivas de pontos e a idade mínima. Ai, mas Aline, o que significa isso? Pois bem, a gente está aqui com o Rafael, que é advogado, e vai explicar para a gente. Rafael, isso pelo menos já significa que vai ficar cada vez mais distante as pessoas de se aposentarem, é isso mesmo? Sim, boa tarde, Aline, boa tarde a todos. É basicamente isso porque, na medida em que a idade da população vai aumentando, a expectativa de sobrevida aumenta, o governo ele precisa fazer algumas adequações, já que há necessidade de pagar essa aposentadoria até o final da vida do contribuinte, do aposentado, né? Diante disso, houve uma grande discussão, um grande debate no Congresso Nacional e foi aprovada a reforma da Previdência, que traz algumas mudanças muito importantes, né? Nós temos basicamente 3 pontos que merecem destaque. Hoje, se você vai se aposentar, embora existam alguns procedimentos especiais, existem em regra 3 possibilidades. Ou você se aposenta por ponto, que é tempo de contribuição mais idade, ou você se aposenta por idade mínima, que é um período mínimo de contribuição mais a idade, ou você se aposenta por idade. Nessas 3 hipóteses, o tempo de contribuição e a idade foram aumentadas, né? Então, esse é o ponto que merece destaque, porque a pessoa, quando ela for se aposentar, ela vai ter que se atentar a essas novas regras, seja para fins de fazer um planejamento previdenciário, se aposentar naquele critério que seja mais benéfico, seja para saber quando que ela vai se aposentar, né? Porque nas 3 hipóteses, essa idade, esse tempo mínimo de contribuição aumentou. Na hipótese de pontos, em que a contabilidade é feita pelo somatório da idade da pessoa mais o período, a quantidade de anos em que ela contribui, de 2020, em que a gente tinha esse ponto de 87 para o homem e 77 para a mulher, isso aumentou em 10 pontos para cada um, né? E até 2033 a expectativa é que isso aumente 1 ponto por ano, quer dizer, essa pontuação vai chegar a 105 para homem e 100 para mulher, com idade mínima de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Então, na prática, a pessoa ela tem que fazer a soma. Quantos anos ela tem e quantos anos ela contribuiu, né? Atualmente, essa regra vai ser na base de 88 pontos. A cada ano que passar, isso vai aumentando até chegar a 105 pontos para o homem, 100 pontos para a mulher. O mesmo vale para a aposentadoria de idade mínima, né? Então, a gente muda, a cada ano vai aumentando em meio ano a quantidade de tempo que a pessoa tem que ter de idade para poder se aposentar por idade mínima, até chegar num valor de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Regras que hoje são muito mais benéficas, né? Partem aí de 61 anos e meio e 56 anos e meio. A partir de agora, de 2021, a idade mínima passa a ser de 62 e 57, aumentando até 65. Então, esses números mostram que as pessoas vão ter que fazer um planejamento financeiro, um planejamento previdenciário mais atento, porque essas regras estão mudando e estão trazendo mais exigências, né? Mais requisitos para concessão da aposentadoria. Rafael, eu tenho uma dúvida, que talvez seja alguma dúvida de alguém de casa, que é a seguinte: por exemplo, se você está quase ali para se aposentar, ano passado você já estava se preparando, começou esse ano, tem as regras novas, o que acontece? Volta tudo para trás? Pois é, ótima pergunta. A data que é levada em consideração, né, é a data do requerimento da aposentadoria, né? Ou seja, quem fez o requerimento da aposentadoria antes, né, da vigência da reforma, independentemente dessa aposentadoria já ter sido concedida ou não, tem aplicação das normas anteriores. Quem fizer o requerimento a partir de agora, né, salvo o direito adquirido, vai ter aplicação dessas regras novas. Então, é muito importante, respondendo a sua pergunta, Aline, essa questão do planejamento previdenciário, que nada mais é do que procurar alguém que entenda do assunto para poder dar uma orientação adequada. Por quê? Eu tentei explicar aqui brevemente algo que é extremamente complexo. Quando a pessoa vai requerer a aposentadoria, existem diferentes modalidades de aposentadoria. O INSS possui como obrigação aplicar a modalidade mais benéfica ao contribuinte no momento do requerimento. Mas, às vezes, por uma questão de 2 meses, 3 meses,
o contribuinte deixa de se aposentar por uma modalidade e se aposenta por outra, que a médio e longo prazo traria a ele inúmeros benefícios. Né? O INSS não tem como fazer a simulação considerando o futuro. Ele aplica a norma mais benéfica no momento do requerimento. Então, respondendo a sua pergunta, aplica-se a norma do momento do requerimento, né? Ou seja, quem ainda não queria a aposentadoria já se submete a essas novas regras e, às vezes, por um detalhe, por uma questão de 30, 60, 90 dias, você consegue se aposentar com uma condição muito melhor. Às vezes, compensa esperar um pouquinho, dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente. Muito obrigada, doutor Rafael, por participar com a gente, esclarecer nossas dúvidas. Olha, Fernando, eu não sei quantos anos você tem, mas o assunto é sério, só que a gente se preocupa, né? Parece que a gente nunca vai se aposentar, viu? Pois é, verdade, Helena, é preocupante, realmente são mudanças, o tema é complexo, como disse o doutor aí, então o ideal mesmo é procurar o auxílio de um profissional para ter o esclarecimento necessário, porque às vezes você dá a entrada por conta e pode perder alguma vantagem em relação a todas essas mudanças que nós estamos agora nessa entrevista. Obrigado, Aline, obrigado ao doutor também. Agora